Olá, amigos do Resumo do Dia. Muito boa noite. Em meu nome, de todos os companheiros da produção do nosso programa, da equipe de apresentadores, quero desejar nesse momento um forte abraço, uns votos de boas festas e de um bom final de ano. Que nesse momento possamos celebrar as grandes lutas que tivemos ao longo de 2024, marcado por um enorme sofrimento do povo oprimido, em especial dos nossos irmãos na Palestina, mas marcado também pela crescente disposição de enfrentamento desses povos oprimidos contra o imperialismo, contra os seus algozes. Que 2024 seja um momento de que essa luta frutifique, que se fortaleça a mobilização dos trabalhadores, a sua organização independente, combativa, revolucionária, para levar adiante a luta pela vitória, pela derrota daqueles que são os responsáveis por essa situação de massacre, de guerras, de golpes em todo o mundo. Que a ofensiva, a contraofensiva do imperialismo, diante da luta dos trabalhadores dos povos oprimidos, possa ser derrotada e, para isso, que se fortaleça a construção dos mecanismos de organização independente, próprias da classe operária e de toda a classe trabalhadora, como é o necessário fortalecimento do Partido da Causa Operária e de partidos operários revolucionários em todo o mundo. Quero desejar a todos vocês um bom final de ano e que estejamos juntos, nessa luta no próximo período. Nossa programação volta ao normal na próxima quinta-feira, dia 26, e hoje quero destacar a importante entrevista, e desde já agradecer a companheira Maria Lúcia Fatorelli, do Movimento Auditoria Cidadã da Dívida. Luta essa, que é uma luta fundamental no próximo período, para pôr fim à sangria, à roubalheira que os banqueiros impõem ao nosso país, ao sofrimento da gente ver nesse final de ano a discussão e a ação da burguesia sanguessuga, dos parasitas, para cortarem os gastos públicos, para reduzirem aumento de salários, BPC, abono salarial, Bolsa Família, cortes no Fundeb, na saúde, tudo isso para saciar os vorazes apetites dos banqueiros. Então, mais do que nunca é importante o esclarecimento que a companheira Maria Lúcia, junto com outros setores, fazem sobre essa situação, e que isso sirva de base para a gente meditar e refletir profundamente e buscar organizar de imediato, no começo do próximo ano, uma grande mobilização com atos públicos, campanha entre os trabalhadores e juventude, pelo fim do roubo, da sangria, que é a dívida pública, que leva mais de 45% do orçamento que faz falta para o atendimento das necessidades da população. Fiquem com o nosso programa, uma boa noite, resumo do dia especial nessa véspera de Natal, e a nossa programação segue a partir da quinta-feira com o resumo do dia de volta ao ar. Forte abraço, valeu! Olá, Causa Operária Entrevista. A convidada hoje é a Maria Lúcia Fatorelli, auditora fiscal aposentada da Receita Federal e coordenadora da organização Auditoria Cidadã da Dívida, desde a sua fundação nos anos 2000. E ela vai falar com a gente sobre esse tema que é fundamental, que é o problema da dívida pública, que no Brasil é uma situação gravíssima, e o problema dos juros e a atual política de corte e arroxo do governo federal. Obrigada, Maria Lúcia, por essa conversa, por nos ter encaixado aí na sua agenda. E eu vou te pedir para começar fazendo uma pequena apresentação do movimento de defesa da Auditoria Cidadã da Dívida, por favor. Tá bom, Percy, querida, eu que agradeço, viu, pelo convite, pela oportunidade de dialogar com vocês, e, e é um prazer falar da Auditoria Cidadã da Dívida, esse movimento que eu tenho a honra de coordenar há 24 anos, né? Esse movimento, ele nasceu no contexto daquele grande plebiscito popular realizado no ano 2000. Era um plebiscito que questionava a dívida pública, tanto externa como interna. Tinha 3 perguntas.
E uma dessas perguntas era exatamente: você concorda em continuar pagando a dívida pública sem realizar a auditoria que está prevista na Constituição Federal de 88? E imagina, lá no ano 2000 não existiam redes sociais. Esse plebiscito ele foi realizado nas praças, na porta de sindicatos, associações de trabalhadores, igrejas e movimentos sociais. A gente ia lá em Belo Horizonte, em feiras, coletar votos, explicar sobre o plebiscito. E naquela época, eu já vinha no sindicato questionando, pesquisando o orçamento público, porque vínhamos de uma década de salários congelados no setor público, o governo Fernando Henrique, aquilo tudo, e tínhamos exatamente iniciado um grande estudo sobre a dívida pública, que era a disputa de orçamento que a gente fazia na época. E, ao fazer essa pesquisa, né, vimos ali que a figura do orçamento era a mesma que a gente vê hoje, quase metade dos recursos federais se destinando ao pagamento de juros e amortizações da dívida. E o plebiscito foi um sucesso, né? Foram colhidos mais de 6 milhões de votos. Esses resultados foram entregues no Poder Executivo, Legislativo, Judiciário em Brasília, e não aconteceu absolutamente nada, Percy. Era um Nenhum desses plebiscito oficial, poderes. né? Mas não Como? era um plebiscito oficial. Não, não, era um plebiscito popular. Tá. Era um plebiscito popular. E Uhum. nenhum dos poderes se moveu No diante sentido de atender à reivindicação. da reivindicação e daquela grande mobilização que envolveu mais de 6 milhões de pessoas. Aí, logo após o plebiscito, houve uma importante reunião em Brasília, 80 lideranças foram convidadas. Eu fui uma dessas pessoas convidadas, porque tinha apoiado, praticamente ajudado na coordenação do plebiscito em Minas Gerais, na época. Produzimos uma cartilha que fez um sucesso no Brasil inteiro, uma cartilha em apoio ao plebiscito, com dados, né? E daí, nessa reunião, logo após o plebiscito, o diálogo era assim: poxa, nenhum dos órgãos, nenhum dos poderes agiu diante dessa mobilização popular. E nós? O que nós vamos fazer? Nós também vamos deixar isso para lá? Não podemos. E nessa reunião, com mais de 80 lideranças nacionais, é que surgiu a ideia de criar um movimento para manter a dívida pública em debate, para continuar pesquisando e auditando mesmo de forma popular, com base no que a gente conseguisse, não é? E aí, desse diálogo, surgiu, inclusive, o nome, Auditoria Cidadã da Dívida. Por que cidadã? Uma auditoria feita por cidadãos e para os cidadãos, né? Uhum. E aí, como eu era auditora, já vinha pesquisando a dívida, na época eu não tinha me aposentado, não, estava longe de aposentar. Me pediram para coordenar o movimento. E eu acabei aceitando e estou aí há 24 anos, com muita honra, porque tenho visto, Percy, que esse movimento tem acordado muita gente, tem desmistificado essa questão de que só especialistas podem conhecer sobre a área econômica. Isso é uma grande mentira, é o povo que está pagando a conta, o povo precisa conhecer. E não tem sentido ficar falando aqueles termos, né, o chamado economês. A gente tem que falar o que o povo entende, e é isso que a Auditoria Cidadã tem procurado fazer, não é? Traduzindo o orçamento público em gráfico, traduzindo, né, esses planos mirabolantes em linguagem acessível para a população, para que as pessoas entendam como elas estão pagando essa conta. Isso é fundamental, dar acesso a isso, né, à população. Eu acho que um dos grandes objetivos, eu acho que o papel que o movimento tem cumprido é esse, né? E a gente aqui vai tentar também aprofundar um pouquinho nisso, né? Aproveitando já, então, para a gente entrar nesse problema, vocês têm denunciado sistematicamente esse problema do rombo
que é provocado pelo pagamento dos juros e amortização da dívida pública, né? Lembrando que é uma coisa que vocês sempre ressaltam, e a pizza ela é bem clara nisso daí, que a gente fala dos juros e da amortização, se trata nem do pagamento da dívida em si, né? E falando, aproveitando que a gente está aqui no encerramento de 2024, vocês já têm a pizza desse ano, os números aí do que eles levaram no orçamento de 2024? Olha, por enquanto, só estão disponíveis os dados até novembro, tá? A conta dos juros já está em quase 900 bilhões de reais. Só juros. Fora os outros mecanismos. A Bolsa Banqueiro, os outros gastos, né, de amortizações e outros gastos que eles jogam para a conta da dívida, tá? Porque quando a gente fala o valor dos juros que aparece lá no CIOP, que é o Sistema de Contabilidade Pública lá do governo, não é a conta toda dos juros. Uma parte dos juros é contabilizada como lá na conta de amortizações, sabe? Então, o que que a gente faz? A gente junta tudo isso para as pessoas terem ideia do gasto real. Do montante, né? Porque é meio diluído, é isso? Exato. E o gráfico executado no ano de 2024, ele só vai ser possível da gente fazer quando o governo divulgar os resultados de dezembro. Raramente ele divulga em janeiro, viu, Percy? Ele divulga lá para final de fevereiro, assim, é que tem o compilado de dezembro. E a gente ainda tem que observar algumas coisas que ficam em restos a pagar, algumas coisas que eles vão retificando depois. Então, a gente espera geralmente até fevereiro para divulgar uma coisa mais consolidada e não ficar, o governo mudou aqui, então a gente muda também. Então, a gente espera um pouquinho para divulgar. Mas o gasto vem crescendo ano a ano. Por quê? Porque o juro é alto demais, mesmo cortando em todas as áreas sociais com esses pacotes de cortes, que desde Temer, inclusive, a gente tem vindo com um teto, né? Tivemos a emenda constitucional 95, que estabeleceu, inclusive, teto para os investimentos sociais. Depois veio o arcabouço, já nesse governo, que manteve o teto com uma flexibilidadezinha mínima. Então, enquanto todos os gastos sociais estão submetidos ao teto, o gasto com a dívida não tem teto, não tem limite algum. O Banco Central acabou de aumentar os juros em 1%, cada 1% que aumenta a Selic, são 55 bilhões a mais de gasto com juro por ano. Um gasto que vai se repetir todo ano, Ou entendeu? seja, já na previsão, com esse aumento, inclusive foi a última medida aí do Campos Neto, que é o vestígio do Bolsonaro no Banco Central, através do Copom, já prevendo aumentos para 2025, né, na decisão do Copom. E, Exato. e, e essas medidas, elas são, como você explicou, se você puder aprofundar nisso, o aumento dos juros em 1% significa 55 bilhões. Isso é tudo dinheiro que, ou seja, o aumento dos juros, além de todos os outros prejuízos, aumenta os recursos que vão ser destinados ao sistema financeiro. Perfeito, exatamente. Veja bem, se você pega uma dívida que já está gigante, a dívida interna já está em quase 9 trilhões. Uma taxa que já estava elevadíssima, de 11,25%, em cima de 9 trilhões. Olha quanto que dá. Isso aplicando a Selic, mas não são todos os títulos desses 9 trilhões. Tem vários tipos de títulos. Tem título que paga Selic, que é isso, pagava 11,25 até semana passada, agora já é 12,25. E tem outros títulos, Percy, que são os pré-fixados, os filés dos filés. Tem título que paga mais de 20% de juros, que são aqueles que só os bancos conseguem comprar e ficam com eles. Claro que esses aí eles não vendem para ninguém, ficam para eles, tá? Então, a taxa média de juros
de gasto com juros, e divulgada pelo Tesouro Nacional historicamente, ela fica sempre acima da Selic, a média. Por quê? Tem títulos indexados à Selic e tem títulos que pagam mais do que a Selic. Mas o próprio Banco Central fala que a cada aumento de 1% na taxa básica de juros, que é a Selic, a gente tem 55 bilhões a mais por ano. Então, se a conta de juros já está em 900 bilhões, vai ficar 955, porque aumentou 1%. Por causa de uma canetada do Copom. Exato. E eles já colocaram as próximas duas, por quê? Quem vai assumir o Banco Central é o indicado por Lula. E a expectativa geral é que o Galípolo, quando assumisse, implementasse a queda dos juros, que é o que o Lula vem falando desde a campanha e desde que ele tomou posse. Para não correr esse risco, embora o Galípolo tenha votado junto A com os mesma outros posição. diretores nos últimos aumentos da Selic, para tirar qualquer resquício de risco para o mercado, já colocaram na ata que vai ter mais 1% de aumento de juros nas duas próximas Ou seja, as reuniões. próximas reuniões não terão autonomia, já está definido que é esse esquema de garantia de que o Galípolo, embora tenha sido indicado pelo Lula e tenha votado com o Campos Neto, não vai poder alterar isso daí. E vai ter toda desculpa para não alterar, entendeu? Falar, Já não, está justificado, né? já Já estava foi definido. definido, né? Já está ali praticamente sacramentado que o juro vai chegar a 14,25% nas duas próximas reuniões do Copom, e que foi o patamar que chegou ali em 2015, quando eles queriam derrubar a Dilma, quando o mercado queria derrubar a Dilma. O que é muito grave, né? Indica É, também uma ameaça ao próprio governo, né? indica, porque, olha, quando você sobe os juros de maneira exagerada, principalmente aqui no Brasil, em que o Banco Central age completamente de costas para a economia brasileira, abusando das operações compromissadas, que é aquela operação em que o Banco Central tem o poder de enxugar a moeda do mercado. Ele tem o poder de achar que tem muita moeda em circulação e ele fala com o banco, não, banco, eu vou reter, além do compulsório, que é o obrigatório, ele ainda retém mais um pouco, ou permite que o banco deposite lá o que o banco quer. Essa operação, o último dado disponível foi de outubro, chegou a 1,750 bilhões de dinheiro da sociedade, per si, meu, seu, de todo mundo nesse país que tem conta bancária, Retido. de todas as empresas. O nosso dinheiro está aplicado ou depositado em banco, os bancos vão lá, depositam o nosso dinheiro no Banco Central. E o Banco Central paga juros para eles, para os bancos. Paga Selic ou mais. E os bancos se aproveitam dessa remuneração, que imagina, Selic alta como está, né? Eles oferecem empréstimos para a sociedade somente a juro exorbitante. Qualquer um que está assistindo essa entrevista pode fazer um teste aí no E eles aplicativo do ganham, seu então banco. eles ganham do governo com o nosso dinheiro e da gente que paga o empréstimo a juros altíssimos, né? Ganha duas vezes mais. Ganha de todos os lados. E prejudica a sociedade de uma forma brutal, porque esse dinheiro que fica esterilizado lá no Banco Central, esse 1,750 bilhões atualmente, ele deveria estar circulando. Ele é dinheiro da sociedade. Ele Para deveria fazer mover a retornar. economia, né? Exato, imagina, persistir as empresas, principalmente as pequenas, né, que são a imensa maioria no Brasil. A imensa maioria das pessoas jurídicas no Brasil são pequeninas, são microempresas e pequenas empresas. É de gente que não tem capital de giro.
entendeu? É de gente que precisa, Uhum. às vezes, de um empréstimo para atualizar uma máquina, atualizar uma tecnologia, comprar mais matéria-prima, contratar um ajudante, não é? Então, essas pessoas, às vezes, elas só conseguem expandir, ou às vezes até para aceitar uma encomenda atrativa, ela precisa de um investimento, mas ela não tem o dinheiro. Uhum. Então, ela precisa acessar empréstimo. Quando ela olha juro de mais de 100% ao ano, porque não encontra empréstimo bancário por menos de 100%. Qualquer um que está aí nos assistindo pode fazer o teste no seu aplicativo. É muito difícil você conseguir um empréstimo para menos de 100% ao ano, tá? Não, cuidado, hein? Os bancos às vezes colocam lá a taxa mensal, coloca lá É a 12% ao conta. mês. Aí cuidado, olha lá, se não é mensal. Vocês têm que olhar a taxa anual, tá? E aí as pessoas desistem, porque ela sabe que o retorno do negócio dela Vai vai para o banco. chegar a 100%. Como é que ela vai pagar um juro de mais de 100%? Então, essa esterilização de moeda, ela, primeiro, antes de qualquer coisa, é uma remuneração injustificada. Por isso que a gente chama essa remuneração de bolsa banqueiro. Tá? É Uhum. uma bolsa, um presente que o governo dá para os bancos. Por quê? Através do Banco Central. Porque não há justificativa para o Banco Central remunerar os bancos sobre um dinheiro que sequer pertence a eles e que provoca um dano enorme à economia do país, ao gerar escassez de moeda, aumentando o juro de mercado, prejudicando as contas públicas, porque essa operação é feita com uma troca de títulos. Por exemplo, os bancos, eles não compram os títulos, não. Eles colocam o dinheiro no Banco Central e o Banco Central coloca o título na mão dos bancos. É uma operação que pode durar só um dia. E por que o título vai para a mão dos bancos? Para justificar pagamento de juro, porque é injustificável, tá? Não tem justificativa para esse pagamento de juro. O título vai para lá. Só para dizer que tem uma troca de alguma coisa para eles manterem o pagamento do sistema financeiro. Exato. Então, é um absurdo, né? A, a Auditoria Cidadã vem denunciando essa Bolsa Banqueiro e a sociedade brasileira, as centrais sindicais, os sindicatos, as associações, precisam se apropriar desse discurso, dessa formulação que nós fizemos da Bolsa Banqueiro. Por quê? Enquanto nós tivermos essa esterilização de moeda, o juro não cai, para começo de conversa. Segundo, essa operação faz a dívida explodir, tá? Ano passado, em 2023, foram mais de 220 bilhões de juros pagos aos bancos nessas operações, tá? Nessas operações de remuneração de juros aos bancos. Mais de 220 bilhões o Banco Central gastou com juros para remunerar banco. Então, imagina, a gente está sofrendo agora um corte aí que de 2024, aliás, 2025 a 2030, pretende cortar 371 bilhões em 6 anos, Uhum. sacrificando salário mínimo, benefício de prestação continuada, abono salarial, área da educação, porque o Fundeb está sendo drasticamente afetado. Quer dizer, afetando toda a área social que já está à míngua de recursos há muito tempo. Você compara aqui comigo, pessoal. 6 anos de sacrifício, o governo pretende economizar, entre muitas aspas, porque isso não é economia, isso é sacrifício, né? Mas a palavra que ele usa é economia, então vamos lá. Ele pretende economizar, segundo ele, 371 bilhões em 6 anos. Em Uhum. um ano de 2023, a Bolsa Banqueiro levou 222 bi. Já achou a fonte da economia do recurso nacional, né? Não precisa tirar de lugar nenhum mais, é só tirar do juro dos bancos. Entendeu? Então, assim, é só as centrais,
Porque não adianta ficar só a Auditoria Cidadã falando isso. O Fatorelli, nesse aspecto aqui, significa então que nessa canetada aí do Copom, esse aumento de juros, 55 bilhões por ano, é praticamente jogar pelo ralo o pacote de economia que o Haddad fez. Em uma canetada, o Copom conseguiu fazer com que a suposta economia e os cortes do pacote do Haddad fossem se tornassem insignificantes para a suposta economia dos recursos do orçamento. É isso mesmo. Exato. Por isso que a gente fica repetindo que o rombo não está e nunca esteve nos investimentos sociais. Pelo contrário, o rombo está e sempre esteve no gasto financeiro estéril com o sistema da dívida. E por que que é estéril? Porque no Brasil, para completar, né, a infâmia, nós temos uma dívida que não tem servido para investimentos. Porque se a gente tivesse uma dívida Que justificasse alta, alguma coisa, né? Não, a gente está pagando juros, mas a gente tem um retorno de sei lá o quê, mas não é nada disso. nada, Percy, o próprio Tribunal de Contas da União, provocado pelo Senado Federal, por sua vez provocado pela Auditoria Cidadã, que vivia falando, essa dívida não tem contrapartida de investimento, é dívida de juros sobre juros. E mecanismos financeiros. O então senador Álvaro Dias fez um requerimento que foi aprovado no plenário do Senado e o Tribunal de Contas investigou qual era a contrapartida da dívida. E apresentou o resultado numa audiência pública ao Senado, que não tem contrapartida em nenhum investimento. Na cartilha, eu estou sem ela aqui agora, mas na cartilha que nós publicamos em 2023, ela está disponível gratuitamente na página da Auditoria Cidadã. Depois você coloca aí auditoriacidadã.org.br. Pode entrar lá no menu, publicações, cartilhas, está lá cartilhas. A primeira cartilha que está lá é publicada, é a última, né? Em 2023, a mais recente. Vocês olhem lá. Na página 13, se eu não me engano, tem lá a tela que o Tribunal de Contas da União publicou. Palavras do Tribunal de Contas. Nenhuma despesa classificada como investimentos foi custeada com recursos da emissão de títulos da dívida. Então, nós temos uma dívida que não serviu para investimentos, que é feita de mecanismos financeiros, juros sobre juros, sem contrapartida alguma. E uma dívida que tem sido a justificativa para cortes, para contra-reformas que tiram direitos da população, principalmente da Previdência, privatizações do patrimônio público construído com o nosso dinheiro e depois a população fica míngua. Olha aí o setor elétrico, olha os apagões. Olha tudo que foi privatizado, como a população fica prejudicada depois com a prestação do serviço prestado, que encarece e piora, né? A dívida está por trás de tudo isso. Então, chega a ser inacreditável como tanta gente luta, né? Sem fazer essa conexão com o sistema da dívida, com a necessidade de, por exemplo, lutar por mais recurso para a educação e também lutar pelo enfrentamento do sistema da dívida através de uma auditoria, porque... O dinheiro existe, só que ele não está indo para onde ele deveria ir, né? Exato, perfeito. Porque se lutar só aqui, ficar só aqui, quero mais recursos para a educação, mais recursos para a educação, e não mostrar, olha aqui, o problema está aqui, ó, o rombo está aqui, a grana existe, como você falou, mas olha que os trilhões se destinando para o pagamento desses juros de uma dívida que nem contrapartida tem em investimentos. Nesse aspecto, falando do pacote, né, que é uma coisa que a gente não pode deixar. Inclusive, ele estava em muito debate sobre isso e aconteceram várias coisas e ele foi saindo do foco. E aí eu acho que a gente precisa
buscar um pouco isso daí, que você comentou, inclusive, o problema da redução do reajuste do salário mínimo, que é uma das coisas que vai ser sacrificada, uma política que o governo tinha como prioritária, né, de manter o índice de reajustes e tudo mais. E aí, se o número estiver correto, você me corrige, supostamente a economia que se pretende fazer é de 109 bilhões ao longo desses anos, pelas contas que foram feitas. Sendo transferidos por dia 5 bilhões para o pagamento da dívida com os bancos. Isso significa que é uma transferência direta do dinheiro que estaria para a maioria da população que vive a partir da base do salário nacional, que é o salário mínimo, que está indo para os banqueiros. É exatamente isso, infelizmente, né? E neste governo, o que é mais revoltante ainda. Por isso que outro dia eu dei uma entrevista e eu falei, olha, depois desse pacote, nós temos outro Lula. Porque até então, alguns ataques já foram feitos pelos governos petistas contra a classe trabalhadora. Já tivemos reformas da Previdência, já tivemos alguns ataques. Mas esse agora, diretamente ao salário mínimo, esse pega toda a classe trabalhadora. Porque os salários são calculados, né? Sempre tendo como referência o aumento do salário mínimo. As convenções, né, que a classe trabalhadora das diversas áreas consegue, ela sempre se baseia ali na evolução do salário mínimo também. Não atrelamento direto, mas sempre tem uma referência no aumento do salário mínimo. E a maioria da população ganha salário mínimo mesmo. O E que o salário mínimo no Brasil, um empobrecimento geral também, né? Dá para dizer. dá para dizer por quê? Porque o salário mínimo no Brasil já é muito baixo. Nós temos uma base de salário mínimo aqui das mais baixas do mundo, o que é uma vergonha, tá? Por isso que o Brasil é um dos países mais desiguais do planeta, tá? Quem é rico demais. E por quê? À custa de quê? Da imensa maioria que é mantida muito pobre. Então, a política de reajuste real do salário mínimo é uma política mais do que necessária, porque o valor é muito baixo. Se elevar de uma vez para o patamar que o DIEESE, por exemplo, calcula, de mais de R$ 6.000 como sendo o salário mínimo Ideal, né? ideal para a pessoa ter uma Constitucional, inclusive, né? exata, para ter uma qualidade de vida mínima, para dar conta de moradia, vestuário, alimentação, transporte, medicamento, etc., etc., no mínimo mais de R$ 6.000, já o último cálculo, não dá para passar de uma vez, de 1.412 para mais de 6. Então, a política de reajuste real acima da inflação, ela é uma política urgente, porque as pessoas estão muito sacrificadas. O que acontece? A última legislação nesse sentido aprovada, ano passado, bem recente, em 2023, é que seria o reajuste pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, né, a elevação do INPC, acrescido do crescimento do PIB de 2 anos anteriores. Olha, essa lei ficou em vigor só um ano, porque agora já veio essa outra proposta aí do pacote de não ser mais essa, de ficar dentro do limite do arcabouço fiscal, que é atualização monetária mais um crescimento real que vai de 0,6%, olha bem, gente, quase zero, menos de 1%, em 0,6%, a, no máximo, 2,5%. Só vai chegar a 2,5% se cumpridas todas as regras do arcabouço fiscal, que exige superávit primário, exige cumprimento de meta, exige aumento de arrecadação, uma série de coisas. Então, o que vai acontecer com isso? Nós vamos ter praticamente um congelamento de salário mínimo, que é a correção pela inflação, não tem ganho real nenhum. E aumentar 0,6%, ou um pouquinho mais para chegar no máximo a 2,5%, é
praticamente nada, tá? Nós fizemos a conta, Percy, como a gente não tem bola de cristal para calcular daqui para frente quanto que vai ser essa perda, nós Uhum. fizemos do que aconteceu no passado até aqui. Se essa regra estivesse em vigor lá em 1994, quando foi instituído o Plano Real, em janeiro de 2024, quando o salário mínimo foi para 1.412, Uhum. de acordo com essa nova regra do pacote de Haddad e Lula, o o salário mínimo estaria em R$ 1.095. Olha a É, diferença. dá para se ter 1.900 em perspectiva aí o que vai acontecer, que né? vai acontecer. Olha a diferença de 1.095 para 1.412, tá? É uma diferença muito grande, mais de R$ 300. De dinheiro que vai deixar de ser garantido na base dos salários da classe trabalhadora, né? Isso é inaceitável, tá? Isso é inaceitável, porque isso aí vai afetar todo trabalhador, toda trabalhadora que ganha salário mínimo, vai afetar os aposentados, pensionistas, não é? E todos os benefícios sociais que são calculados com base no salário mínimo. Então, a imensa Inclusive, maioria é da população. interessante, porque esse ataque ao salário mínimo, ele se acumula no ataque ao BPC, que também está previsto no pacote, mas é um acréscimo no ataque que já existe contra o BPC, por exemplo, e aos outros direitos, né? Exato. Essa do BPC, então, BPC é o benefício de prestação continuada, né? Que é pago somente a pessoas muito pobres, que tenham mais de 65 anos e não conseguiram se aposentar nunca, porque não conseguiram efetuar contribuições, ou os seus empregadores sempre as exploraram e não efetuaram as contribuições, ou pessoas deficientes, que tenham alguma deficiência física. E em todos os casos, gente muito pobre, cuja renda per capita familiar seja de até 1/4 do salário mínimo. Você vê, é muito pobre. O que esse pacote aí está instituindo? Essa renda familiar vai pegar até familiar que não mora na mesma casa. Então, vamos supor que uma família tem um filho que tem uma deficiência, mas essa deficiência pode ser até relacionada com o uso de droga e ou convivência muito difícil. Essa família coloca essa pessoa para morar num quartinho separado. Hoje, essa pessoa recebe o BPC, porque ela é considerada uma família de uma pessoa só, ela é uma pessoa sozinha. Uhum. Quando colocar em casa, vamos supor que outra pessoa da casa recebe o BPC por ser idosa, ou recebe Bolsa Família. Na conta, já vai passar daquele 1/4 de salário mínimo e ela vai perder o benefício, sabe? Então, Das famílias vão diminuir drasticamente, das famílias já que já são mais vulneráveis, né? exatamente. Em geral, famílias que a mãe ou as mulheres abandonam o emprego para cuidar daquela pessoa que tem uma necessidade, ou seja, que dependem exclusivamente disso daí, na sua grande maioria, né? Isso. Então, é inaceitável um ataque a um benefício como esse, num país já tão desigual, né? E o abono também, né? O abono, ele vai excluir o grupo de pessoas que ganha entre 1,5 e 2 salários mínimos ao mês. Porque até hoje, quem ganha 2 salários mínimos por mês, até 2, no fim do ano tem direito a um abono de 1 salário mínimo. O que o pacote faz? Vai reduzir gradativamente, de tal forma que somente aqueles trabalhadores e trabalhadoras que recebem até 1 salário mínimo e meio terão direito ao abono salarial anual. Quem recebe entre 1,5 e 2 vai perder o abono. 1,5, 2 significa R$ 3.000, ou menos que isso. Menos. Significa o salário mínimo atual é 1.412, então entre 2.100 e R$ 2.800, praticamente. 2.824. É ridículo, É, entendeu? Cortar
dessa camada da sociedade. Para garantir o pagamento dos mais ricos que não dependem disso daí, né? Enquanto essas famílias têm como essas os seus únicos recursos, né? Exato, ainda mais que esses juros pagos a quem não precisa, como você falou, Percy, são juros abusivos. Não tem justificativa para esse patamar de juro pago no Brasil. Não tem justificativa. Nem técnica, nem científica, nem econômica, nem jurídica. É abuso. É uma transferência abusada de rendimento, de receitas públicas, receita do povo, para um setor extremamente privilegiado que vive de juros sem trabalhar, sabe? Parasitas sociais, né? Isso tudo é feito com base numa ameaça permanente contra o governo, numa chantagem permanente, ao ponto de a ala econômica aí se submeter a tudo isso. E eu É. queria, Fatorelli, que você, para a gente ir caminhando para o final, você consegue, na sua experiência e com esses anos todos aí de militância, né, nesse tema, qual que é o tamanho do sacrifício que a população brasileira tem tido que fazer do orçamento público para manter o pagamento dessa dívida que é impagável? Olha, atualmente, do orçamento federal, vai quase a metade todo ano, vai mais de 40% do orçamento federal todos os anos, tá? E o sacrifício não é só aí, não é pouco, né? Não caberia nem essa palavra só. O sacrifício é esse, né? Que a gente poderia ter um investimento muito maior em educação, em saúde, investimentos produtivos e tudo mais, se não tivesse esse ralo dos juros. Como também, como eu falei, nas contrarreformas. Essa dívida, além dela afetar diretamente ali o orçamento, ela acaba sendo usada como justificativa para retirar direitos da população através de reformas da Previdência. Quantas nós já tivemos? Na minha vida laboral, várias, não é? E os jornais já estão falando aí constantemente, vai ter que fazer outra reforma da Previdência. E Eles são insaciáveis, né? insaciáveis, entendeu? Então, a população tem pago através do corte orçamentário, através da retirada de direitos nas contrarreformas, da perda de patrimônio público, e tudo isso nos leva também ao acirramento desse modelo econômico que produz escassez para a imensa maioria e para que a receita e a renda sejam concentradas nessa minoria privilegiada do setor financeiro. Então, essa escassez ela acaba gerando uma degradação do nosso tecido social, sabe? Leva ao desalento, porque as pessoas veem que elas trabalham tanto e não saem do lugar, e não conseguem oferecer uma vida melhor para os seus filhos. Isso traz desalento, desânimo para a população, isso é terrível, sabe? Para o país. Nós precisamos do contrário. Eu falo que a gente vive no avesso do Brasil que a gente poderia ter, Percy, porque o Brasil é um país riquíssimo em todos os aspectos, não só em recursos naturais, nós temos mais de 5 trilhões de reais guardados na gaveta. Esse 1,750 no caixa do Banco Central, que tinha que estar circulando a economia, gerando emprego, renda, investimento, etc. Temos quase 1,5 trilhão no caixa único do Tesouro. Temos cerca de 2 trilhões e 200 bilhões em reservas internacionais. Tudo isso na gaveta, parado. E o povo amíngua. E temos, além disso, todas as riquezas naturais. Olha a maravilha do Brasil, 3 safras por ano, nenhum país tem isso, sabe? E essa escassez toda, gente até hoje passando fome, gente sem moradia, sem acesso aos direitos básicos de saúde e educação dignas.
Poderia, inclusive, esse desenvolvimento econômico, sim, seria uma economia no orçamento, né? Porque as pessoas passariam a depender menos da ajuda do governo, por exemplo, se o país se desenvolvesse economicamente e possibilitasse a industrialização, geração de empregos e tudo mais, né? Perfeito, entendeu? É isso que a gente, por isso que a gente luta, sabe? A gente não luta para divulgar dados de dívida, falar sobre isso aí não teria importância alguma, entendeu? A gente enfrenta o sistema da dívida, um assunto nada fácil, nada agradável, mas a gente enfrenta porque a gente já percebeu há muitos anos que o nó que amarra o Brasil é esse sistema da dívida e suas conexões, porque é um sistema. Ele não é, a dívida não é uma coisa fechada em si mesma. Ela é um sistema que se relaciona com todo o modelo econômico, com o modus operandi do orçamento, da grande mídia, corrupção, porque é um sistema corrupto em si, que rouba da maioria da população para privilegiar uma minoria. Ele está relacionado ao sistema jurídico, político, legal, que aprova leis que vão respaldar essa roubalheira. Tá? Então, a gente tem que sair do avesso. A gente tem que sair do avesso porque esse cenário de escassez, eu gosto de usar essa palavra cenário, porque cenário é uma coisa que a gente pode ir lá e arrancar e colocar outro. Esse cenário de escassez não tem nada a ver com a realidade concreta, verdadeira que existe aqui, que é uma realidade de abundância em todos os sentidos. E a gente está vendo aí o nosso povo desanimado, sofrido, explorado por conta desse sistema da dívida. Então, a gente vai continuar essa luta, né? Agradeço o seu apoio hoje nessa entrevista e peço a todo mundo que está nos assistindo para acessar as redes sociais da Auditoria Cidadã. Fatorelli, nesse sentido, só para isso mesmo, para a gente encerrar, quais as sugestões, o que significaria a auditoria, o que é preciso fazer, né, diante dessa situação toda que a gente conversou aqui? Sim, Percy. Olha, a auditoria nada mais é do que uma ferramenta de investigação. Uhum. É uma ferramenta que tem lá várias técnicas, vários procedimentos para você chegar ali à verdade daquele tema, né? A auditoria é uma ferramenta que pode ser aplicada a várias coisas, inclusive a uma dívida. Ainda mais a dívida pública, né? Que desde esse ciclo que a gente vive aí, desde a ditadura militar, é totalmente obscura. A maior parte da dívida externa ali na ditadura militar não tem explicação nos contratos disponíveis. Nós já investigamos isso e vários refinanciamentos questionáveis, suspeita de prescrição que foi ignorada, título podre que foi trocado em paraíso fiscal, foi aplicado depois para a compra de nossas empresas privatizadas. E, olha, tudo isso só através de investigação para a gente poder falar com segurança, como eu estou falando aqui agora, porque já vi os documentos, já sei que isso aí é que é a realidade, não é? Uhum. Então, isso é que eu peço que todo mundo se aproprie, para que esse discurso por uma auditoria oficial dessa dívida com a participação popular, ela aconteça para quê? Para que essa verdade toda venha à tona e a E gente que dívida separe seja o que tomada, é né? dívida mesmo, o que é dívida e tem que ser paga, e o que são esses mecanismos que fizeram a dívida se multiplicar por ela mesma, que tem que ser parados e anulados, e o dinheiro tem que ser devolvido. Dia que conseguirmos isso, Percy, a gente sai do avesso, tá? Porque dinheiro não falta no Brasil, né? Então, auditoria é essa ferramenta, e o que eu sugiro para as pessoas é acompanharem as redes sociais da Auditoria Cidadã. Vocês não imaginam o esforço que a gente faz para termos 4 posts diariamente nas nossas redes, no nosso site, e tudo assim para procurar relacionar
os fatos que estão acontecendo na economia do país com o sistema da dívida, para as pessoas irem percebendo, não é? Porque o noticiário da grande mídia, ele coloca ali a população quase que como uma culpada de tudo, né? E não dá. A gente precisa divulgar a realidade, investigar, bem investigado, para que a população apoie, né, esse movimento, faça parte, para que a gente consiga realmente criar uma grande força consciente, sair do avesso e todo mundo ter acesso à riqueza abundante que existe nesse país. Ô, Maria Lúcia, muito obrigada por essa entrevista, essa conversa aqui, muito produtiva, né, que a gente tem de poder levar essa informação e a partir daqui a gente fazer esse movimento, né, de superação dessa situação que sacrifica tanto o país por uma política impositiva e contra a população em benefício de um setor parasitário, como você bem esclareceu para a gente aqui nessa conversa. Então, muito obrigada pelo seu tempo, por sua dedicação. Agradeço aí a todo mundo que está acompanhando a gente também. E a gente volta a se falar em breve, quando tiver a pizza nova aí de 2024 também, a gente volta a conversar. Muito obrigada. Com certeza, à sua disposição sempre, Percy. Muito grata, viu, pela oportunidade e um forte abraço a todas as pessoas que nos assistem também, a toda a sua equipe, viu? Gratidão. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.